Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15, versículo 13. Obrigado. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom poder engrandecer o nome dEle. Quando nós exaltamos o Senhor, Ele se faz presente. Quando nós estávamos dizendo que Ele é totalmente amável, totalmente digno, é isso que Ele espera de nós, essa exaltação, essa entrega, esse amor. Glórias ao nome de Jesus. O Saulo, ele é muito organizado e ele tinha me perguntado sobre a minha ministração, quem ministraria hoje. E eu disse para ele, há 2 domingos atrás, eu falei que eu ministraria domingo passado, e esse domingo eu não tinha certeza, poderia ser o pastor Wagner ou eu. E ontem a gente decidiu que seria eu. O pastor Wagner teve um outro compromisso, mesmo que ele está no templo hoje. E aí eu estava estudando um pouco sobre a palavra do Senhor, e por incrível que pareça, ele cantou 3 músicas falando do amor de Deus, porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela é multiforme, ela é ampla. O Senhor, Ele é poderoso, Ele se revela a nós. Volta e meia a gente está pensando em alguma coisa e a pessoa fala o que a gente estava pensando, como se nós fôssemos alguma coisa, mas é o Espírito Santo de Deus revelando a vontade dEle para a sua noiva, para a sua igreja. E nós somos servos do reino, estamos aqui para servir a esse Deus e que Ele nos use, em nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 13. Diz assim: não existe maior amor do que este, de alguém dar a sua vida, a própria vida, por causa dos seus amigos. Mais uma vez, para que fique afixado: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Jesus estava dando as últimas instruções aqui, eu vou repetir. Ele estava dizendo isso para os discípulos, para os apóstolos, e que serve para nós, a igreja de Cristo no século 21. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Nós te honramos, Senhor, em oração. Nós rendemos graças e glórias ao Teu nome, reconhecemos a Tua soberania. Seja o centro deste culto, seja o centro de nossas famílias, seja o centro da nossa adoração. Que a Tua palavra mais uma vez encontre terreno fértil, corações abertos, e que não só o intelecto possa ser alcançado, mas que esta palavra alcance ao mais íntimo do coração de todos aqueles que nos ouvem, de toda a Tua igreja representada aqui no templo, e que possamos sair daqui melhores, que possamos sair daqui nesta noite mais uma vez com o coração constrangido em Ti, para sermos bons servos do Senhor. Nós oramos assim porque nós Te amamos, no nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos quando Ele está relatando essa palavra. Só quem viveu isso podia dizer, só quem era capaz de dar a sua vida pelos seus amigos podia dizer isso. Porque hoje cogita-se que uma mãe e um pai, e nós sim, sendo mães e pais, temos condições de dar a nossa vida pelos nossos filhos, mas só dentro desse cenário. Por mais que eu ame vocês, dificilmente eu vou dar minha vida por vocês.
Eu não vou dizer que é impossível, né? Porque nós somos guiados pelo Senhor. Mas dificilmente uma pessoa dá a vida pela outra. E Jesus foi capaz de fazer isso por todos nós. Nós estamos aqui cercando a mesa, e todas as vezes que nós participamos da ceia, nós fazemos uma reflexão. Que amor é esse? Que amor é esse? Como nós podemos deixar de amar um Jesus que nos amou tanto, que foi capaz de entregar a sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui hoje? Porque a vida de Jesus, ela foi substituta, porque o madeiro pertencia a cada um de nós, mas Ele se fez pecador em nosso lugar. Na antiga aliança, todas as vezes que as pessoas cometiam um pecado, eles precisavam pegar um animal e oferecer em sacrifício em seu lugar, até que Jesus veio e morreu por nós, e Ele completou essa fase de ficar repetidamente oferecendo sacrifícios transitórios, que precisavam ser refeitos e refeitos. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, depois que Jesus pagou o alto preço em nosso lugar, nunca mais precisamos oferecer animal em substituição dos nossos pecados, porque hoje somos pecadores, mas pecadores arrependidos e justificados pelo sangue de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. E ele estava dizendo aqui para os discípulos, falando sobre amor. No capítulo 15 de João, no versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. É a expectativa de Jesus, que nós nos amemos uns aos outros da mesma forma que Ele nos amou, e foi capaz de ser um amor sacrificial, de morrer em nosso lugar, porque Ele não teve pecado algum. Capítulo 19, versículo 30 de João. Esse texto é um texto no final ali, onde parecia que tinha terminado, parecia que estava acabado, tinha perdido-se as expectativas, mas era só o começo da redenção, era só o início da redenção. João capítulo 19, versículo 30, por favor. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aqui estava um fim de um início, um início de um fim, melhor dizendo, porque quando nós percebemos esse final aqui de Jesus, Ele já tinha sofrido barbáries. Quando nós estudamos a Bíblia, nós ficamos confrontados como um ser tão glorioso, tão bondoso, foi capaz de sofrer tudo isso por nós. E quando Ele cercou a mesa com os discípulos, a Bíblia diz que a última ceia, Ele pegou o pão e partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido em favor de vós. Ele já sabia o que o esperava. É porque quando nós lemos assim, nós não temos a noção real do sofrimento que estava ali à porta de Jesus. E a Bíblia diz que semelhantemente, depois de pegar o pão de cear, Ele pegou o vinho e disse: este é o meu sangue,
o sangue da nova aliança. Ou seja, ele estava dizendo que através do sangue dele nós receberíamos a graça dele, porque a antiga aliança era alcançada, ou melhor, era vivida através da lei. Jesus trouxe a graça sobre nós, que é o favor imerecido, porque a antiga aliança pregava que se precisava de obras, que se precisava de ações, e Jesus veio e nos apresentou a graça, que é o favor imerecido, porque nenhum de nós merecíamos esse amor, nenhum de nós merecíamos que Ele morresse na cruz do Calvário por nós, mas nós mesmo assim o recebemos, e estamos aqui para honrar esse amor, estamos aqui para reconhecer esse amor, e para viver esse amor. Eu quero fazer um resumo aqui, rápido. Quarta-feira, Jesus em Betânia, sendo ungido, sendo derramado alabastro sobre ele, o unguento, melhor dizendo, né, para não confundir a língua aqui, para não ficar pegada a língua. Na quinta-feira, Jesus celebra a última ceia. E quando Jesus celebra a última ceia, Ele lava os pés dos discípulos. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu faço questão de frisar, nós replicamos muitas coisas que aprendemos na Bíblia, nós replicamos muitos exemplos bíblicos, mas eu só vi isso uma vez acontecendo nesses 37 anos de vida, de alguém lavar o pé do outro. Jesus nos ensinou, Ele disse para os discípulos que aquele que quiser ser maior, sirva. E Jesus lavou os pés dos discípulos nessa ceia aqui, simbolizando a humildade que Ele tinha, e nos ensinando isso, porque nós não queremos lavar os pés de ninguém, nós não queremos estar abaixo de ninguém. Hoje em dia, nós queremos estar numa posição elevada, nós queremos estar em uma posição em que nós olhamos para as pessoas de cima para baixo, quando ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Todos nós estamos nivelados na dependência da graça, da misericórdia e da longanimidade de Jesus. Todos nós precisamos desse mesmo amor, desta mesma entrega que Jesus fez por nós. E Jesus ensinou isso para os discípulos. E nessa mesma quinta-feira, Ele ficou 21 horas de oração com os discípulos, e os discípulos não conseguiram acompanhar. E Jesus chamou os discípulos para que eles velassem com Ele. E os discípulos estavam ali com sono e dormiram. E Jesus foi para um lugar retirado, e quando Ele voltou, os discípulos dormindo, Ele perguntou: vocês não conseguem velar 1 hora comigo? Diego até me lembrou de uma ministração que eu falei recentemente, de um tempo que se gasta para assistir uma série enorme. Eu só vi uma, e eu espero que seja a última, porque eu gastei um tempão, eu fiquei empolgado com aquilo. Não sei se é de Deus ou se é do inimigo, que aquilo prende a gente de uma tal forma. E Jesus estava perguntando para os discípulos: vocês não conseguem velar comigo 1 única hora? Eu fico envergonhado, não é por conta da série, é por conta do tempo que eu dispenso a Ele hoje. Quanto tempo nós despendemos para estar em comunhão com o Senhor, para estar em oração, buscando a presença dEle. E os discípulos também não conseguiram naquele momento. A Bíblia diz que a angústia de Jesus era tão grande, o sofrimento de Jesus era tão grande nesse momento, que o suor dele transformou-se em grandes gotas de sangue. Nós não estamos falando de um homem bonzinho, nós não estamos falando de um super-herói aos nossos olhos,
Nós estamos falando de um Deus que estava assentado e está sentado ao lado de seu Pai. Nós estamos falando de um Deus que a Bíblia diz que destituiu-se da sua glória, de um Deus que tem reverência nos céus, de um Deus que tem reverência na terra, e de um Deus que tem reverência no inferno, porque todas as vezes que Jesus se apresentava a uma pessoa que estava possessa, aquela pessoa se rendia diante da autoridade desse Deus. E esse Deus escolheu morrer em nosso lugar, e esse Deus escolheu entregar a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que nós façamos isso valer a pena, que nós façamos isso valer a pena. Luciano Subirá conta no livro dele até que nada mais importe, de uma história do filho dele, e eu até mandei isso para o meu filho mais velho. O filho dele chegou em casa, sabe, com um semblante triste. Ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. O filho dele, sem graça, ele virou para o filho dele e disse assim: quanto que você tirou na prova? Estava vindo da escola, sabia que o menino já tinha tirado nota baixa. Ele falou: quem te falou? Ele falou: não sei, pelo seu semblante aí, estou vendo que você fez coisa que não devia. Ele falou: é, pai, mais ou menos Marcelinho, rapaz, aquilo é esperto, rapaz. Aquilo é esperto, ele deve estar ouvindo. Eu estou de olho no senhor, meu amigo. Esses dias ele mandou uma mensagem, falou assim: pai, o senhor me ajuda, eu vou vender o celular que eu dei para ele quer vender o celular que eu dei para ele, para comprar o melhor. Aí eu falei assim: você me ajuda a comprar um celular? Eu falei: não, você vende esse daí, a gente compra um celular com o dinheiro que você vender esse daí. Ele falou: não, mas eu quero esse outro. Eu falei: aí já é outra conversa. Mas cheia de, sabe, mandando os prints. Já vi isso aqui, vi isso aqui, vi isso aqui. Falei: vai vendo. E aí, voltando para a história aqui do Luciano, do filho dele. Aí o Luciano falou para o filho dele assim: filho, nada que você faça de bom, Marcelinho e Murilo, nada que vocês façam de bom vai deixar ou vai fazer com que eu ame mais vocês, e nada do que vocês façam de ruim vai deixar que eu ame vocês de forma diferente ou menos. O meu amor por vocês sempre vai ser o maior amor que eu posso entregar para vocês. Agora, se vocês querem me agradar, vocês cumpram a vontade de Deus. O amor de Deus por nós nunca vai mudar. Por maiores pecadores que sejamos, ou por melhores que nós achamos que somos, o amor dele continua sendo o mesmo. A diferença é o quanto nós entendemos esse amor e o quanto nós nos disponibilizamos a agradar a um Deus que foi capaz de dar a sua vida para que eu e você pudéssemos estar aqui de cabeça erguida. Cabeça erguida não porque somos melhores, mas porque somos justificados nele. Ninguém pode apontar o dedo para nós e dizer que somos condenados, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Aleluias! E essa salvação que eu quero viver e quero pregar todos os dias da minha vida. A religião nos ensina a distanciar as pessoas, mas o Evangelho nos ensina a amar as pessoas. A Bíblia fala que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus não quer que ninguém saia por aí errando não, gente. Mas se errar, filhinhos, não pequeis.
filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, fiquem sabendo que vocês têm um advogado. É isso. O evangelho de Jesus é de salvação. Você acha que Jesus queria que alguém fizesse alguma coisa de errado? Não, Ele queria que as pessoas tivessem entendido desde o início, mas errou. Ei, vem para cá. Seja derramado sobre as nossas vidas o sangue purificador de Jesus Cristo de Nazaré. Como Ele disse para aquela mulher adúltera: vai e não peques mais, vai e não peques mais. É esse evangelho de Jesus. E o quanto nós queremos agradar a esse Deus, que é, sabe, a diferença. E o Luciano coloca um exemplo de... Eu nunca entendi muito bem aquilo. De um tempo para cá que eu entendi. Tem algumas coisas na Bíblia que eu não entendo, mas eu não me preocupo com isso. O meu amor é de Deus, e eu entendo tudo que Ele faz ali, está certo, eu só não posso entender. Mas eu nunca entendia muito bem a questão de Caim e Abel. Eu não entendia muito bem aquilo. Fui orando, fui estudando, porque os dois ofereceram. Os dois fizeram uma oferta para Deus. Mas você percebe quando Deus fala para Caim: se procederes bem, eu não teria aceito também a tua oferta. Se nós procedermos bem, o Senhor aceita a nossa oferta. O Senhor quer que nós sejamos pessoas boas, com procedência boa. E Ele vai aceitar a nossa oferta. Ele vai aceitar a nossa vida. Mas se nós procedermos mal, Ele não vai aceitar a nossa vida. Ele não vai aceitar a nossa oferta. Nós vamos ficar dando murro em ponto de faca a vida inteira, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Vou contar aí uma história rapidinho. Coloca no cronômetro aí para ver quantos minutos eu tenho ainda, por favor. Contei 2 ou 3 vezes aqui, eu vou contar mais uma. Tinha uma moça, vou contar bem rapidinho, feche aqui. Uma faculdade, todo mundo iniciando ali os estudos. E tinha uma moça muito bonita na faculdade. E tinha um rapaz bem feinho na faculdade também. E todas as pessoas que viram aquela moça tão bonita, todos os jovens bonitos ou não bonitos, iam até ela querendo namorar com ela. Todos os jovens iam até ela e ela tinha o mesmo discurso: eu não estou aqui para namorar, eu estou aqui para estudar. E todos os jovens iam, um após o outro, iam e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam. Até esse menino feio, vamos dizer assim, falou para o outro amigo dele, disse assim: você não acredita, eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. E o amigo dele: que coisa legal. Ele falou assim: eu acho que eu estou encrencado, eu estou com um problema sério aí. E o amigo dele: o que está acontecendo? Eu estou apaixonado. Ele falou: que problema nada, rapaz, está apaixonado é a melhor coisa. Você anda na chuva e não se importa, né, amor? De moto na chuva e não está nem aí. Quando você está apaixonado, não passa a hora, passa muito rápido, melhor dizendo. Quando você está perto, né, a hora passa muito rápido. Quando você está longe, a hora não passa. E aquele jovem disse para o amigo dele: eu estou apaixonado por ela. Aí o amigo dele falou assim: ixi, de fato, você está encrencado. Foram passando os dias e o amor dele aumentando. E o amigo dele disse para: rapaz, você tem que falar com ela, que você gosta dela. E ele falou assim: não vou falar nada não. Surgiu-se um boato na faculdade. A fonte, Alejandro Bulhon, tá, gente? Não sou eu que estou inventando essa história não. Eu já ouvi essa história, acho que eu tinha uns 10, 15 anos de idade, nem lembro não. Pode ser que eu não esteja replicando da melhor forma possível, mas o final vai ser o que eu quero passar para vocês. Houve-se um boato na escola, na faculdade, que aquela jovem não tinha dinheiro suficiente para pagar a semestralidade seguinte. Ela iria trancar a faculdade porque ela não tinha condições. E aquele menino que gostava dela
ele vendia livros durante o inverno para poder pagar os seus estudos. E ele, sabendo daquela história, ele foi até o diretor da escola e disse: é o seguinte, eu estou com dinheiro aqui do meu semestre para pagar, eu vou pagar o estudo daquela moça, mas só tem uma condição: você não pode dizer para ela que foi eu que paguei. Diga que a escola deu uma bolsa, invente uma desculpa aí, mas não diga para ela que foi eu que paguei. E aquele jovem foi então, ficou sem estudar aquele semestre, vendeu livros no inverno, juntou o dinheiro e foi para o semestre seguinte. E quando ele chegou no semestre seguinte, o amigo dele: aí rapaz, como é que você está? E tal, tudo bem, tudo bem. E como é que está seu coração? Ele falou: rapaz, eu estou apaixonado. Ele falou: que coisa boa. Só que eu continuo apaixonado por ela. Ele falou: pelo amor de Deus, rapaz, tanta menina para você se apaixonar, criatura. Eu estou falando isso agora, tá? O Alejandro não falou assim não, que ele fala de mansinho, para ficar mais empolgante. Aí o amigo dele disse assim: não, você vai ter que ir lá falar com ela, não tem jeito não, vai ter que ir lá. Aí ele foi, tomou coragem um dia e foi lá falar com a moça, que ele gostava dela. E ele voltou desesperado, eles dividiam um quarto, chorando, angustiado, porque ela falou palavras duras para aquele rapaz. E o amigo dele, revoltado, foi até aquela moça e disse para ela: você tinha todo o direito de dizer não para ele. Você tinha todo o direito para falar que você não queria namorar com ele, mas você não poderia ter usado de palavras tão duras, tão pesadas, de ter humilhado tanto ele. E sabe de uma coisa? Você está estudando aqui é por conta dele, porque ele vende livros no inverno para pagar os estudos dele, e ele abriu mão dos seus próprios estudos para bancar o seu estudo. E ele disse para o diretor que não era para ninguém ficar sabendo, mas ele era meu melhor amigo e eu sei, e você está aqui por conta dele. E foi embora. Passou um tempo, o menino todo feliz chegou para ele, todo alegre, falou: rapaz, eu estou namorando. Ele falou: que coisa boa, eu estou namorando, estou apaixonado, eu estou feliz. E o amigo dele: nossa, que coisa boa. Ele falou: estou namorando com ela. Aí o amigo dele ficou revoltado: não pode. Foi lá até a menina de novo, falou assim: ô criatura, você está com remorso porque eu falei para ele que ele pagou os seus estudos, e agora você está namorando com ele por conta disso? E a menina falou assim para ele: como é que eu posso não amar uma pessoa que me ama tanto? Como eu posso não amar uma pessoa que me ama tanto? Como eu e você podemos deixar de amar um Jesus tão grandioso, que nos ama tanto, um amor tão grande que foi capaz de se entregar por nós em nosso lugar? Não dá para viver essa vida rasa. Nós devemos mergulhar na presença dEle, nós devemos mergulhar dentro da presença dEle no mais profundo possível, porque esse Deus não tem outro como Ele. E a gente faz tantas escolhas baratas e não nos entregamos na totalidade de um Deus tão grande como esse. Que Ele faça isso em nós. Eu vou para a parte final agora da ministração. João escrevendo, quando Jesus deu as instruções, faz sentido agora para você? Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor como esse, de Jesus, de dar a sua vida pelos seus amigos. E ele continua esse texto aqui dizendo: e vós sois meus amigos, a condição, versículo 14, capítulo 15 de João, versículo 13, vou ler do 13 até o versículo 16. João capítulo 15, versículo 13, que é o texto principal da mensagem de hoje. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida por causa dos seus amigos. 14. Olha só:
vós sois meus amigos. Olha a condição que há aí. Se praticais o que eu vos mando. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei com vocês. E o versículo que todos conhecemos: não foi vós que escolhestes a mim. Jesus dizendo para nós: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é meu nome pedides ao vosso Pai, Ele vô-lo conceda. Ele que nos garante isso. Ele é o nosso amigo, Ele deu a vida por nós. E quando Ele disse lá, em João capítulo 19, versículo 30, está consumado, essa palavra está consumado no original é tetelestai. Está consumado. O preço foi pago. Totalmente pago. Essa palavra representa isso, está consumado, tetelestai, o preço foi totalmente pago. Ninguém mais vai precisar trazer animal para ser sacrificado. Aleluias, Ele está aqui. A dívida está paga. A dívida está paga. Você que está em casa, a dívida está paga. Não dá para viver de remorso, e sim de um arrependimento de como nós éramos e como nós estamos na presença de Jesus. Vida nova, metanoia, mudança de mente. Nós estávamos em uma direção e o Senhor nos chamou para uma outra direção, e Ele fez isso por nós na cruz do Calvário. E eu concluo aqui, porque senão o tempo vai. Aleluias. Ele pagou o preço por nós. Como eu posso não amar um Deus que me ama tanto, que foi capaz inclusive de dar a sua vida para que nós estivéssemos aqui? Tem uma música, um hino, não dá para pegar assim, né, de supetão. É da Nifi Cali. Eu estava estudando essa mensagem, coloquei essa letra, e ela é marcas de sangue, né? Marcas de sangue ficou lá no meio da... O soldado empurrava quando ele cansava, obrigando a seguir, batia nas costas com chicote de tranças que tinha nas pontas chumbos para ferir. Batia nas costas com chicotes de tranças que tinha nas pontas chumbos para ferir. Ele não desistiu. Ele levou a cruz. Ele foi até lá. E Ele cumpriu o que era nosso, a nossa culpa. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É porque às vezes vocês leem, vocês não conseguem às vezes perceber isso, mas entenda isso: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia! Ele que fez isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aquela dor, aqueles chicotes, aquelas cuspidas, aqueles tapas eram nossos, mas Ele se fez pecado em nosso lugar. A Bíblia diz que como uma ovelha muda vai ao matadouro, assim foi o Senhor. Ele não abriu a boca,
para que nós pudéssemos estar aqui justificados e cercando a mesa dele. Não dá para viver um evangelho raso, não dá para viver um evangelho de vir no templo no domingo, não dá para viver o evangelho de falar de Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Nós temos que viver o evangelho de Jesus, exalar a presença de Jesus todos os dias. Aleluia.